Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Impactar Global. Como é bom poder estar aqui com vocês, mais um episódio com um filho, sim, já vos dou spoiler, um filho escolhido a dedo do nosso bom Deus. Afinal de contas, aqui só vêm os escolhidos por Ele. Por mais que eu queira, nunca vai ser pela minha vontade, mas sempre a vontade do Pai sendo manifestada nesse lugar. Mas vamos combinar? Eu sei que você já sabe o que eu vou dizer. Caderno, caneta na mão. Porque senão você vai perder tudo aquilo que Deus quer nos entregar neste dia. Não se esqueça de se subscrever ao canal. Nós temos observado que vocês têm estado a amar o Pode Impactar Global. Mas não só esteja aqui, assistir o Pode Impactar Global e sair sem se subscrever no canal. Nós queremos pedir para que você se subscreva ao canal. Mais do que isso, deixe o seu like. Sim, faça isso. Deixe o seu like e faça mais. Partilhe este episódio com o maior número de pessoas que você conhece. Porque assim você também está a transbordar na vida das pessoas que você conhece e, quiçá, muitas delas você sequer não conhece. Mas dessa forma você estará fazendo o quê? O evangelho. A palavra diz que ide e pregai. Amém? Então, esta é a forma de você pregar. Muitas vezes não será pela sua boca, mas Deus vai usar a minha boca, do nosso convidado aqui, para que você possa levar a mensagem muito longe, aos 4 cantos do mundo, porque nós não estamos só sendo vistos em Moçambique, mas é globalmente. E já agora também queremos te pedir que você escreva de onde você nos vê. Se é Moçambique, diga a província, o distrito, a cidade, que nós teremos muito gosto em saber disso. Vamos ao essencial? Sim. Eu quero agora vos chamar e vos levar para que vocês possam conhecer o nosso convidado de hoje. Eu não vou aqui o apresentar, porque eu creio que eu estaria a apresentá-lo pura e simplesmente por aquilo que eu vejo ele fazendo. Mas é muito pouco. Mas deixa eu só vos dizer, ele é um presente de Deus para o Pode Impactar Global, para a família da Academia de Impacto Global. Sim, ele é um presente. E eu creio que ele vai ser um presente na sua vida também. Meu nome é Carla Mutevui, serva do Senhor que está aqui para te servir. Seja um semeador aqui nesse nosso ministério, seja um patrocinador nesse ministério, mas agora, rufem os tambores, vamos para o nosso convidado principal, Pastor João. Seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Uau! Saudações da paz. Amém. A todos que nos assistem, saudações de paz à pastora Carla. Amém. Muito obrigado pelo convite. Amém. É uma honra, um privilégio estar aqui. Amém. A participar do Pode Impactar. Realmente estamos para impactar. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, Amém. por esta oportunidade maravilhosa. Amém. Meu nome é João Palma Pinto Júnior, servo de Deus, escolhido e separado para edificar o corpo de Cristo, para discernir os tempos. Sou casado. Amém. Com uma esposa linda, maravilhosa. Amém. Pastor presidente da Igreja Pentecostal Ministério Kairos. Amém. E também funcionário na banca. Amém. Então, não estou aqui para falar de mim, Amém. mas para falar de Jesus Cristo, para falar daquilo que nos edifica, aquilo que nos transforma, aquilo que nos renova. Então, estamos aqui para isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Glória a Deus! Como é bom podermos ouvir um testemunho. E só na apresentação já fomos muito impactados, mas nós vamos começar de um jeito característico do Pode Impactar Global. Queremos mais uma vez louvar a sua vida, Pastor João, por ser um jovem que já escolheu aceitar ser separado por Cristo para esta obra, aleluia, para ser esse vaso de honra, este vaso de serviço na obra do Senhor. Nos conta, Pastor João, como é que tudo começou? Porque o que o Espírito Santo tem me dito é que cada um de nós temos uma história com Deus. E
esta história não é só para guardarmos na gaveta, é verdadeiramente para podermos impactar e transformar a vida de muitos homens e mulheres que estão nos assistindo neste momento. E sendo em particular um homem, quando poucos homens se expõem para falar da palavra, falam na igreja, falam dentro do seu secreto, mas não saem e levantam a bandeira de Cristo. Então, nós queremos hoje dizer, pastor, fique à vontade para nos contar essa história, como é que começou. Uau! A história é grande. Amém! Bem, há dias, já agora, completei mais um ano de vida. Parabéns, 8 de pastor! Por que eu digo isto? Glorifico muito a Deus por completar mais um ano de vida. O meu testemunho começa desde antes de eu nascer, desde que a minha mãe me concebeu. A minha mãe vai me ter e na altura ela achava que era uma doença, que era malária. Amém. E na altura acho que havia um medicamento chamado falsidade. E ela foi ao hospital, dizia que não, e o médico lhe disse que era malária. E ela foi e tomou. E aquele comprimido, quando tomasse e tivesse grávida, a criança podia morrer. E a minha mãe tomou, foi para casa e começou a passar muito mal. E quando voltou, o médico fez novamente a análise e percebeu que tinha uma criança e que era muito arriscado. E quando ela vai àquele encontro, ela diz que eu quero tirar, eu não quero ter. E o médico disse para ela, se tu não queres ter, por favor, me empresta só o teu ventre, eu fico com esta criança. E naquele momento a minha mãe entendeu que não, eu tenho que ter a criança. E me teve. Desde criança que eu fui vendo os meus pais na palavra e misturando com algumas outras coisas, mas tinha sempre uma sede pela palavra e não sabia o porquê que eu tinha. Amém. Claro, evidentemente, cresci e vivi muito tempo no mundo. Andei no mundo, muito usado pelo mundo, muito usado por Satanás, fui crescendo. Havia uma altura da discussão dos meus pais onde eles tentavam consertar e eles iam para uma igreja. Amém. E eles iam para aquela igreja e eu desejava ser batizado, como algumas pessoas lá da zona eram batizadas, mas nunca recebi aquele batismo, nunca fui, na altura, catequese, porque fomos ensinados pelo catolicismo. E decido que eu quero ser. Meus pais todos os domingos vão à igreja, mas não podem saber que eu vou. Vou descobrir onde eles vão. E eu começava a seguir-lhes e chegou um tempo onde todo domingo que eu ia, chegava depois deles, saía antes deles, voltava para casa a correr. Amém. Mas eu não entendia por que fazia aquilo. E eu queria ser um jogador de futebol profissional. Amava futebol e jogava bem, por acaso. Então chegou uma altura que eu disse, não, eu também vou começar a ir à igreja. E comecei todas as sextas-feiras, nós tínhamos jogo de futsal. E eu ia à igreja para ir buscar a bênção de Deus para jogar futsal. Amém. E por acaso, no ano que eu comecei a fazer isso já passa, já tenho lá os 18 anos, por aí, começa realmente a ter sucesso. Amém. No futsal, fui à seleção nacional, viajamos para Portugal, voltamos e não fui à seleção final. Perguntava, mas por que eu vou à igreja? Eu busco a Deus, tenho ido. Amém. O que está a acontecer? Mas em contrapartida já havia escrito nos céus que eu devia ir para Portugal. Então fui a Portugal, cheguei lá, não tinha nenhum relacionamento de verdade com Deus. Amém. Eu queria as coisas de Deus. E cheguei lá, comecei a estudar, a jogar a bola. As portas não sabiam para jogar a bola. Chegou a uma certa altura, onde tinha problema, ia para a igreja. Tinha problema, ia para a igreja. Mas quando estava tudo bem, abraçava o mundo. Mas eu nunca entendia por que quando tenho problema, eu vou para a igreja. Por que eu escolho a igreja? Já frequentei vários tipos de igreja por causa dos problemas. Amém. Entretanto, chega a uma certa altura, 2019, começa a ter verdadeiramente grandes problemas a nível relacional, emocional. E eu decido que não, eu tenho que me entregar. Mas não conseguia. Amém. 2020 para 2020 mesmo, eu vou perder o meu pai em janeiro. E eu perdendo o meu pai, eu decido que, pronto, alguma coisa eu tenho que fazer na minha vida. E encontrei na altura uma namorada que disse, não, temos que ir à igreja. Amém. Não recusei o pedido, abracei.
Não, tu tens que orar antes de dormir, não sei o quê. E até que já sabia essas coisas, mas era, não, eu só quero a bênção, não quero nada disso, não quero nenhum compromisso. E lá fui e volto para Portugal naquele ano mesmo. Quando eu volto para Portugal, eu estou inserido em casa de diáconos da igreja. E quando chego lá, começo a ir à igreja, é de manhã, é à noite, é para comer, tudo tínhamos que orar. Mas eu ainda não tinha saído do mundo, não havia renunciado. E lá tinha um jovem amigo meu, desviei o rapaz. Fui usado por Satanás. Desviei o rapaz, fomos ao mundo, íamos à igreja. Íamos ao mundo, íamos à igreja. E no próximo dia 7 de abril, Amém. Havia um culto. Falo isso por causa do nosso encontro. Amém. Havia um culto e disseram que eu tinha que falar para as mulheres. E começo a falar para as mulheres. E já chamavam pastor. Desculpa. Quando a minha mãe entrava no grupo de oração, na altura, enquanto eu era criança, já diziam que eu era pastor. Era parecido com um pastor sul-africano. Que eu era pastor. Amém. E naquele dia, também disseram a mesma coisa. Pastor, nunca. Eles não estão bem. Eu nasci para o mundo para estar com mulheres, para estar a beber, para estar a viver o mundo, a abraçar o mundo. Amém. E dali fui seguindo a vida, sucesso na carreira futebolística por causa de estar dentro da palavra. Amém. E começo a ter sucesso, mas a verdadeira porta não se abria. Eu decido, não quero mais namorar, não quero mais nada, apenas quero me focar em futebol. Eu ia aos jogos com uma Bíblia, lia a Bíblia e estava inserido com um grupo de brasileiros que eles usavam a palavra para tudo. Amém. E aquilo foi me impactando um bocadinho, mas eu não queria viver como eles. E fiquei no meu canto. E como era tempo do Covid, eu entendi que está para acabar o mundo. Eu vou reunir alguns jovens e nós vamos entrar para orar. Numa festa, eu disse para alguns jovens dessa igreja que eu ia, olha, nós estamos aqui agora no mundo, sempre nos encontramos fora da igreja para viver o mundo. E por que não vamos ter um grupo de oração? Amém. Por que não vamos orar? Eu vou abrir a porta da minha casa e vamos fazer. Amém. Não vale álcool, não vale nada. Amém. Só vale a palavra. Amém. E olha, lá fomos, eu me recordo da pregação, foi uma menina que pregou, Deus seja louvado pela vida dela. Amém. Que Deus lhe encontre e lhe ache. Amém. E ela pregou sobre Davi, aquilo me impactou. E depois daquela pregação, as coisas começaram a andar mais ainda. Eu saio de Lisboa, vou viver agora para um distrito chamado Alvaiazer. Antes fui à União de Leiria, depois fui para Alvaiazer. As coisas estavam a andar, mas não estavam a andar como deveriam. Amém. E eu decido que alguma coisa não está bem. Esse sucesso que eu tenho não é suficiente para aquilo que eu acho que é o meu talento. Amém. Então, volto ao mundo, crio o grupo de oração que eu falei. O grupo de oração está lá, as pessoas já estão a orar, pessoas já estão a profetizar, pessoas que eram de igrejas, posso dizer, seitas, começaram a se converter. E foi crescendo aquilo. E foi crescendo que depois vinha a descobrir que aquelas pessoas estavam inseridas ou a inserir num contexto de abrir uma igreja. Amém. Que já existia em Angola, chamada Adonai. Amém. E elas vão lá e seguem com a vida. Estão sérias. E eu volto ao mundo. Voltando ao mundo, estou a brincar no mundo. Não quero compromisso com Deus. E sempre criava grupos, pastora. Grupos para as pessoas buscarem a Deus. Amém. Este já foi o segundo grupo, tentamos unificar, foi algo sério, algo impactante. Volto para Maputo por causa do Covid. Num voo, estava embriagado, e era o último voo de Lisboa para Maputo, embriagado, a fazer uma live embriagado. Eu decido que vou para Maputo. E venho para Maputo, fico aqui. Aparentemente tudo bem, acaba o tempo, volto. Não consigo mais me inserir no mundo futebolístico, como deve ser. Em meio a um jogo, tive uma lesão tremenda. A caminhar no meio do jogo, eu caí. Eu caí, rasguei o ilio pessoas até o abdômen. Primeiro já havia sofrido uma pancada. Nunca havia desmaiado na vida. Só estava a acontecer coisas negativas dentro do futebol. Amém. Mas o que é que está a acontecer? E começo a ter sonhos. Eu sonhava jogar com grandes figuras
do futebol. Mas acontece que enquanto jogava, eu podia fazer um passo ou um golo no sonho, eu acordava a gritar. Acordava a gritar mal. Eu só ligava para minha mãe, a minha vida não está bem. As minhas coisas não andam. Minha mãe disse, filho, nós já andamos em todos os lugares, mas a mãe agora segue a palavra de Deus. Então vamos orar e as coisas vão acontecer. Passa algum tempo, eu não acredito nisso de Deus, assim dessa forma. A senhora que trabalhava vinha fazer limpezas na minha casa. Deus lhe abençoe grandemente. Ela Amém. disse, olha, eu vou te apresentar uma igreja e tu vais lá. Amém. E as tuas coisas vão andar. E eu fui. Eu conheci, eu disse, a forma como eles oram, eu já ouvi, mas eu não gosto disso. Não vou continuar. Se tiver problema, eu vou lá. A mesma senhora me encaminha. Diz, pá, conheço uma outra senhora que pode te ajudar, é uma mulher de Deus. Ela está lá em Moçambique, quando fores procurar por ela. Eu não sei se é melhor conversarmos, não? Ou quer que eu conte? Não, fica à vontade, por Então, favor. quando eu vim... Aqui acontece tudo real, o Espírito Santo é que se manifesta. Fique à vontade, pastor. Amém. Então, quando eu vim, me encontro com esta senhora. Amém. E ela tinha uma Bíblia. Amém. E ela falava a palavra de Deus. Ela disse que precisava ir buscar algumas coisas, porque ela estava vendo algumas coisas na minha vida. E foi buscar instrumentos. Foi buscar pedrinhas, coisas. E ela começa a falar da minha vida. Fala que ela tem um dom de profecia e tudo. E falou até da minha carreira, falou da minha família, de tudo. Eu fiquei maravilhado com o que ela dizia, mas me tinha um ponto de interrogação. O que é que eu estou a fazer aqui? Eu já vi isso antes na minha casa e a minha mãe disse que já não se faz isso. O que é que se passa aqui? E lá eu começo a recusar aquilo, mas pronto, como eu precisava que a minha vida mudasse, levei estas coisas, ela disse, tens que levar isso para aplicar. Acredita, pastora, certo dia, eu já em Portugal, a fazer o que ela disse, acendi, o prato se partiu. Quis pôr o creme caiu. O que é que se passa aqui? E eu contava lá, ela dizia, tens que orar. Eu já conhecia a oração. Eu não conseguia orar, eu não conseguia falar nada. Fala com o boneco, não conseguia falar com o boneco. Cospe aqui, eu simulei que cuspi, não cuspi nada. Não conseguia fazer tal coisa. Eu acredito que era a mão de Deus até aqui. Glória a Deus. Então, eu lá em Portugal tinha uma relação. E as coisas na relação, do nada, começaram a ficar partidas. Eu não entendia porquê. Mas o que está a acontecer? O que é que está a acontecer? E esta relação, eu mostrei a ela à igreja. Vai à igreja e acredita. Ela foi à igreja, fomos juntos, grandes problemas mesmo sérios. Não vou aprofundar porque não quero ferir sensibilidade de ninguém, nem Amém. expor ninguém, não convém. Muita coisa começou a acontecer negativamente. E lá entendi que aqui é caso de igreja. Vamos à De igreja. batalha. É batalha. Vamos à Na igreja. altura tinha consciência. Não como hoje já tenho, mas eu Amém. sabia que aqui é Satanás. Aqui é demônio. Amém. E demônio se tira na igreja. Amém. E lá fomos, chegamos, os problemas começaram a ser resolvidos. E eu novamente, eu não fico na igreja. Já te deixei. O que acontecia comigo? Eu encaminhava as pessoas. A igreja, assim como o mundo. As pessoas escolhiam. Mas eu não ficava na igreja. Amém. Eu ficava no mundo, ia para a igreja por alguma situação, por alguém, mas ficava no mundo. E acontece que chegou agora a hora da verdade. Amém. Eu me recordo muito bem, aquela moça estava sempre firme na igreja. Firme, ia de manhã, ia à noite. Isso é loucura, eu não. Eu ia no domingo, se não tiver ressaca, mas eu já sabia que eu tinha um chamado. Amém. Já naquele momento, a partir de 2020, Eu já sabia. já tinha consciência que estava sendo chamado. Eu já sabia. Eu já recebia palavras proféticas, já falavam Bem. comigo, mas no grupo de oração que eu criei, levantaram-se pessoas que falavam, assim como está escrito a Bíblia no nome de João, tu és aquele João. Eu andava com um crucifixo, eu gostava de ouvir as pessoas pregar, não sei o quê, mas era elas. Eu estou fora. Amém.
Eu sou cristão, mas à distância. Mas isso é interessante, pastor, para que todo escolhido que está nos ouvir neste momento, porque aquela pessoa que nesse momento está a ouvir, está a saber, está a olhar uma miniatura do pastor João em mulher, em homem, a dizer, eu estou neste momento. Pastor, então, como é que vamos continuar? Porque eu quero sair da masmorra, porque eu estou neste sofrimento de ping-pong, parece que gosto mais do mundo. É verdade. O mundo tem um sabor excepcional. Mas eu digo, é morte. Amém. Pastor, eu experimentei andar com meninas e negociar com alguns homens que não, é minha amiga. Então eu vou fazer tudo para ficar contigo. Eu falava com algumas, já vamos, não sei o quê. Tudo por causa de bebida, tudo por causa de pequenos dinheiros. As coisas que eu fazia, eu acho que era o próprio capeta. Eu cheguei da dimensão de ser usado para ser aquele que usa. Acredita, pastora. Pronto. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quantos homens não estão a ser libertos nesta hora, pastor? Oh, muitos. E é interessante que esse homem junta as pessoas, põe elas para celebrar grandes festas, grandes lugares. É uma pessoa bem apresentável, que todas as mulheres apreciam. Pastora, eu não sei como era possível aquilo, mas eu conseguia, toda mulher que eu realmente quisesse, eu podia ter. Eu não sei como. Mas se eu investisse tempo, até podia negar. Mas eu ficava amigo. Era paciente. Era paciente. Sempre fui seletivo. Namorar, eu traía. Mas eu nunca percebia por que tu atraí. E sempre perguntava por que eu faço isso. Eu não quero. E eu fazia votos comigo mesmo. Eu quero ser fiel. E eu até andava fiel, mas chegava um momento, caía novamente. E mentia. Mentia feio mesmo, de forma compulsiva. Eu fazia as minhas parceiras acreditarem que eu não tenho nada. Com prova e tudo. Eu conseguia limpar tudo. Para ninguém perceber isso. Apenas meus amigos é que viam e eu arrastava multidões. Eu podia dizer multidões. Muitos jovens que foram a Portugal. E eu peço perdão aqui Amém. na tela. Amém. Peço perdão a Deus, a estes Amém. jovens. Eu faço parte de uma geração que mostrou um Portugal não verdadeiro para as pessoas. Que tem muitas riquezas, tem isto, aquilo, porque o mundo que eu estava inserido, figuras importantes, muito dinheiro, restaurantes de luxo, discotecas de luxo, gastos exagerados, contribuições exageradas para desperdiçar no mundo. Então, quero voltar aqui ao testemunho, Amém. aonde realmente tudo começa. Amém. Então, nestas andanças, acontece que, certo dia, eu decido que vou trabalhar em 2 sítios. Vou trabalhar no restaurante e trabalhava numa residência de estudantes. Amém. Plano perfeito de Satanás para desviar os estudantes. Eu saía do trabalho e eu ia ao trabalho principal da residência de estudantes. Eu ia ao bar. O bar era uma rua ou 2 ruas a seguir a residência de estudantes. E eu naquele bar fui colocado, posso dizer, na posição de gestor. O dono confiava em mim. O dono entregava-me tudo. O bar está fechado, eu podia abrir o bar, meter pessoas, vamos ficar lá, vamos gastar. E as pessoas gastavam. Tinha plano de como fazer as pessoas gastar. Tinha plano de como fazer as pessoas comprarem mais bebida. Oferecíamos bebida para as pessoas comprarem mais bebida. Colocávamos meninas na montra. Então, quero deixar só um apelo. Meninas, vocês pensam que estão com amigos. Na verdade, vocês estão a ser usadas. Vocês pensam que são amigas. Ou são amigos. Na verdade, esse cara tem sempre um plano por detrás. E está a ganhar só com a tua presença. Nem precisas fazer nada. E eu ganhava assim. Então, minha mãe viaja de Maputo, vai a Portugal. Está lá, lhe recebo. Uau, glória a Deus, aleluia. Minha mãe chega lá, eu mostro a minha mãe meu primeiro trabalho, levo ela ao bar.
Segundo, mãe, eu trabalho aqui, faço dinheiro assim. Isso que a mãe está a ver acontecer na minha vida. Graças a esse trabalho, minha mãe ficou lá, esteve comigo. Abanou a cabeça. Minha mãe, antes de ir, ela depois conta para mim, fez uma oração. Tira o meu filho de lá. Pastora, o bar fechou. Aleluia! Olha só o poder da oração de uma mãe. Yes. O bar... Mães, não desistam. Vamos continuar a interceder pela vida dos nossos filhos. Tem um poder que na arena espiritual só mesmo uma mãe pode na vida dos seus filhos. Não desista. Está aqui um testemunho. É verdade. A minha mãe orou. O bar fechou. O bar quando fecha, novamente, estou na altura, com essa tal namorada, muitos problemas. E até o ponto de quase ir preso por ter feito nada. Pessoas, amigas começaram a virar-se contra mim e tudo mais. Ignoramos aquilo, passou. Um dia, pastora, ela viajou para onde ela vivia. Um dia, eu estou-me a preparar pela manhã para ir cortar cabelo, tudo, porque à noite tem festa. Amém. Primeiro Uber que eu apanho, aí cortar cabelo, louvor está a tocar. Até cantei e tudo mais, conheço. Amém. Voltei, louvor está a tocar. Preparei meu conhaque, meu charuto, tudo lá. Em casa tinha kit e já estava para virar DJ, já começava a tocar em casa. E estou lá a preparar a noite, que mais logo vai acontecer. Vamos abrir o bar clandestinamente. Vamos colocar lá algumas pessoas e depois vamos à discoteca, porque nós temos que fazer dinheiro. Então, chega a hora da verdade. Já preparei o set, porque não vamos ter DJ, e eu que vou estar lá a gerir as pessoas e tudo, fazer coquetéis. Pastora, preparo tudo, vou a caminho do bar. Louvor no carro. Até aqui... Não estás a entender nada. Não estou a entender. Não há discernimento. Volto novamente para casa porque preciso trocar alguma coisa na minha roupa, não me recordo exatamente o que era. E tenho que pegar agora o outro Uber, que já é quase 1 ou 2 da manhã, para ir à discoteca. E o resto do pessoal já está lá. E vou me encontrar com pessoas importantes. Ou, depois, pronto, não vou mencionar aqui. Amém. Ok? E vou novamente louvores no carro. Aí já começo a ficar com pontos de interrogação. O que é que está a acontecer? E aquele motorista vai conversar comigo. Eu pergunto que igreja é e tudo, a conversa é normal. Ele diz, desculpa, para onde o Senhor vai, Deus não está satisfeito. E não é apenas pelo lugar, é as pessoas com quem o Senhor está aí se encontrar. Deus já falou consigo e Deus não quer isso. E eu já sabia. Eu já tinha noção que aquelas pessoas estavam me a ferir. Até me feriam, mas por causa do dinheiro, estava lá. Então aí o Deus do Mamon. O Mamon próprio. Ele próprio. Então, eu saio daquele carro a declarar: sangue de Jesus tem poder. Amém. Pastora, naquela noite, incontáveis números de garrafa de champanhe que nós bebemos, misturado com conhaque. Saímos de uma discoteca para outra, saímos dessa outra discoteca, não queríamos parar. Fomos para o hotel, comemos a beber e eu tinha um jogo de futebol com os amigos às 11 horas. Eram 10 horas, eu disse, eu tenho que ir. Saio pontualmente, não, eram 10 e alguma coisa. Saio, vou para casa, só para tomar banho, porque eu quero me divertir com os meus amigos, quero jogar. E não estou embriagado, mas bebi muito, muito. Acho que foi o dia que mais bebi em toda a minha vida. E chego no jogo, jogamos tudo muito bem. E costumávamos às vezes ir ficar na minha casa. E naquele dia, em Portugal não se bebe na rua. E naquele dia eu disse, não quero ninguém na minha casa. Vamos beber embaixo do prédio. E compramos garrafas de cerveja, compramos caixas. E eu estava a pagar a todos. Contribuíamos, mas eu tirava. Não, agora vamos comprar pizza. Estão a ver outras pessoas. E bebíamos. E aparece um amigo meu, angolano. E ele está lá na conversa. Ele apareceu do nada. Ninguém lhe convidou nem nada. E nós estamos lá e tudo quanto eu falava era relacionado à palavra de Deus, naquele ambiente. Eu estava embriagado agora do Espírito Santo. Amém. E não sabia. Amém.
E começo a falar da palavra de Deus, e estou a argumentar com o meu melhor amigo. Outro dia está a ser chato, não sei o quê. Vamos conversar coisas. Pronto. E aparece aquele amigo. Ele diz para mim assim. Chamou-me assim. Júnior, é a segunda vez que eu te digo. Tu conheces o caminho. Segue o caminho. Amém. Eu olhei para ele. E aquilo veio como uma pregação toda. Em meu espírito. Amém. Eu pego em mim. Vamos subir para ir fazer pizza. Subo no elevador. Entro no quarto. E me ponho a chorar, não entendo porquê. Estou a chorar. Mas estou a chorar. Estou a chorar. Acaba aquele choro. Eu desço. Vou ter com eles. Pego a minha cadeira de casa, que tinha levado para baixo. Pego o speaker que eu tinha. Lhes deixo lá. Não quero mais. Levo e digo, eu vou me entregar amanhã na igreja de vez. Chego domingo. A pregação era toda sobre a minha vida. O que está acontecendo? Eu não quero mais o mundo. De verdade, acabou. O meu tempo acabou. Segunda-feira eu vou me entregar. Quero o número dos pastores todos. Domingo, ainda tentei estar com eles. No meio daquele ambiente, eu saí para ir falar ao telefone, a ligar para todos os pastores daquela igreja. Disse, não, vem para aqui agora. Como é que eu vou abandonar essa gente? É a luta que muita gente tem. Como é que eu vou abandonar os meus amigos? E ter como pastor e ir para a igreja? Vão me achar maluco? Matreco. Matreco, quadrado? Não. Esperei segunda-feira. Fui lá. O pastor sentou comigo e disse, glória a Deus. E disse assim, filho, vou falar como ele falou, filho, eu vejo você numa roda com amigos com uma garrafa de cerveja, mas a pregar a palavra. Eu comecei a chorar. Eu disse, pastor, isso já aconteceu. Foi mesmo há pouco tempo e é por isso que eu estou aqui. Ele disse, você tem um chamado. Você vai ser o número 1 dos jovens dessa igreja que eu tenho que preparar para ser pastor. Glória a Deus. A partir de hoje, a turma de batismo está a acabar, mas você conhece a palavra e você vai batizar. Eu olhei para aquele pastor e disse, acho que esse pastor não está bom. Eu ser pastor, mas como eu quero me entregar. Amém, pastor. Vamos, eu vou te preparar. E foi justamente assim que tudo começou. E eu posso dizer que foi aceleração. Glória a Deus. Dali só foi aceleração. E foi assim que realmente eu me entreguei de verdade para Cristo. Me entregar, eu aceito Jesus como o suficiente Salvador. Foi há muito tempo. Amém. Muito tempo. E quantos não se entregam, mas a verdade estão convencidos e não convertidos? Olha, pastora, como pastor de igreja, é um sofrimento. Amém. Mas é uma bênção. Amém. São muitos. E eu entendo que têm vontade, mas eles querem lutar na carne, algo que não é carnal. Eles querem vencer o pecado com armas do mundo. E eu percebo aqui uma coisa muito importante, pastor João, que muitas vezes Deus permite os nossos desertos, mesmo como se fosse uma faculdade. Hoje tu conheces bem, pastor conhece bem as suas ovelhas porque já esteve naquele lugar. É verdade. E é com todos. Eu costumo dizer que eu também preciso arranjar um dia, porque eu ainda não tive essa ousadia de pedir desculpas realmente a todas as mulheres que eu também praticamente levei a acreditar que colocar o melhor short, mostrar a melhor perna, treinar, é que lhes traz este nível de aceitação, de aplausos, de que é a melhor musa fitness, porque eu fiz isso também. Então eu lhe entendo perfeitamente, só que Deus coloca cada um no seu lugar. E é exatamente até para quando você olhar, você dizer, oh, minha irmã, não é esse o caminho. É verdade. Não precisa. Veja algo, pastora. O apóstolo Paulo,
Ele foi o maior perseguidor da igreja. Exatamente. Mas foi o que mais edificou, falou e pregou às igrejas. São as cartas que mais edificam. Porque ele sabe o contexto que a igreja vive. Aleluia. Ele entendeu o contexto que aqueles que lhe levavam a castigar a igreja vivem. Ele chega a falar a Efésios que não, Efésios, o vosso problema é que vocês toleram Jezabel. Como é que Paulo sabe essas coisas todas? Paulo era estudante da palavra, é verdade. Mas um estudante sem ser praticante não serve. Exatamente. Quando vamos à escola, nós temos a teoria e nós temos a prática. Por que depois da teoria vem a prática? Amém. Porque a prática vai firmar a base que é teórica. Aleluia. A pessoa só pode viver daquilo que já experienciou, ou só pode pregar ou falar aquilo que já experienciou. Glória a Deus. Não tem como. E é aí onde eu quero trazer já, quero entrar um pouquinho mais profundo. O pastor já nos trouxe todo este percurso até aceitar o chamado. Mas eu estava a fazer uma pergunta no início, quando sobre batalhas espirituais, se conseguia discernir ou não que aquilo era uma batalha. E de certeza alguém está a dizer, eu quero saber exatamente isso. E principalmente aonde o pastor foi muito ferido, porque aonde a pessoa é ferida é naquele lugar onde ela praticamente vai exercer mais. E eu queria saber o chamado do pastor é para que ministério exatamente? Eu costumo dizer, uma ferida sarada é um ministério aberto. Aleluia. Sim. Uma ferida sarada é um ministério aberto. Amém. E aonde eu fui, eu comecei a criar vários grupos. Eu tinha grupos que é para ir na discoteca, grupo que é para ir no bar, grupo que é para ir. E eu direcionava todos esses grupos de saber como é que nós vamos agir. Amém. Eu selecionava as pessoas. Estes vão até aqui. Pessoas que não, nós vamos jogar bola, meu amigo para isso. Tinha vários amigos, já arrastava multidões. Uns chamam pastor João. Amém. Outros chamam missionário João. Amém. Outros chamam apóstolo João. Amém. Mas quem chama missionário está a chamar apóstolo. Quem chama apóstolo está a chamar missionário. Amém. Porque é a mesma expressão. Aleluia. Então, sou chamado como apóstolo ou como missionário. Amém. Conforme convém. Amém. Porque aonde eu vou, eu levanto algo novo. Glória Crio a Deus. algo novo. Glória Formo a Deus. e deixo e vou. Louvado seja o Senhor. Então, alguns dizem... Eu vejo uma conexão no nosso chamado e eu acredito que teve a oportunidade de ver um pouco na conferência. É verdade. Acho que começou a se rever ali. Eu fazia aquilo também, graças a Deus, eu levava sempre para o fitness. Sim. Só que eu tinha discernimento, mas poderia ser que algumas mulheres não tivessem discernimento quando tivessem o corpo sarado e usassem o corpo para outros fins. Okay. Mas eu era aquela mulher que te ia levar a mais obesa que você conhece, pode trazer com 150 quilos, eu vou lhe colocar com 60 quilos e 5 quilos, mas vai usar um short. Uau! Tem que mostrar. Tem que mostrar. And the end of the day, vai pôr um cropped e um short. Vai pôr um cropped e um short. Tudo para mostrar aquilo que foi feito no secreto. E que nem era para ser mostrado, porque afinal de contas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. E era incrível, era incrível. A única coisa, e é ali onde eu sempre dizia que acho que Satanás me enredava mesmo, era, sendo uma mulher casada, eu sou fiel. Todos podem ver, mas eu não vou me entregar para ninguém. Pode me apreciar, pode me desejar, não vai me ter. Achando que eu ali não estou abrindo nenhuma porta, não estou fazendo nada de errado, porque eu estou dentro do casamento, eu só estou me cuidando. E aqui muita atenção, porque tem pessoas que podem se sentir feridas. Na verdade, nós não estamos aqui para ferir. É mesmo para trazer uma verdade e tirar as camas dos olhos. Porque a linha é muito tênue, pastor. Do que é santo e o que é iníquo. Porque nós vamos cair na iniquidade, porque nós começamos já a pecar todos os dias. Inconscientemente, às vezes. Às vezes até conscientemente. É verdade. Porque alguns sabem que isto é errado. Assim como o pastor dizia, eu sabia que eu já era chamado, mas não queria nada com a igreja. A mesma coisa. Chamando pastor a dizer, pastor é eu. Querem estragar minha vida. Eu cheguei a dizer para uma amiga,
Eu tinha um short de uma marca que eu dizia, deixar que é meu calção da marca X. Nem pensar. Nunca. Tu maluca o quê? Querem me enquadrar, querem me fazer o quê? Isso de pastora. Estou bem servindo na casa do Senhor, estou bem ofertando na casa do Senhor, estou bem mandando as pessoas, porque é aí onde parece que damos uma aliviada na nossa mente. Ok, estou mandando para a casa do Senhor. É verdade. Mas, pastor, eu quero ouvir assim, nós estamos aqui para lhe ouvir, para falar muito das batalhas espirituais, principalmente dentro dos relacionamentos, como é que elas entram. Ouvimos muito falar de marido da noite, mulher da noite. Pastor, fica à vontade por aí. Ok. Deixa só abordar esse ponto que trouxe. O que acontece hoje em dia na sociedade, ou com a juventude, ou com os cristãos de hoje em dia, é que eles levam a graça como se fosse algo leve. Eles até podem justificar que não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Agora estamos na dispensação da graça. Sim. E a graça é um favor imerecido. Eu não preciso jejuar, eu não preciso viver nenhuma disciplina espiritual. Mas é aí que está a queda. Porque tempo da graça não dá hipergraça, não dá graça exagerada. No tempo da graça a coisa torna-se muito mais difícil do que no tempo da lei. No tempo da lei, o adultério tinha que ser mesmo consumado. A pessoa tinha que ir para fora e manter relação sexual com outra pessoa. Hoje em dia, com a vinda de Jesus Cristo, o adultério é através da mente. Você só pensa, desejou o que não é teu, já pecou aí mesmo. Então, será que mesmo a graça é permissão para nós pecarmos? A coisa torna-se muito mais difícil com a dispensação da graça. No tempo da lei, o nosso corpo provavelmente ainda não era o templo do Espírito Santo. Sim, porque na altura nós precisávamos, no Antigo Testamento tinha que ter um tabernáculo, tinha um sacerdote, que era o santificado, que tinha que entrar lá, porque se ele não estivesse santificado, ele ficava. Exatamente. Tinham que matar um animal para fazer. Agora não precisamos disso. Jesus fez tudo, nos dispensou a graça de sermos salvos, temos os pecados perdoados, é verdade, mas não é abertura para nós pecarmos ou nós abusarmos. Se nós hoje, por causa da dispensação da graça que nós anunciamos, somos templo do Espírito Santo, Amém. Nós não podemos usar aquilo que é santo. 1 de Pedro 16 vai dizer, sede santos, pois eu sou santo. Ei. Se ele é santo, eu quero imaginar Jesus Cristo yes. descamisado na praia, mostrando o misericórdia! Jesus! Não imagino isso. É muito forte isso. Pastor, tem uma palavra que o Espírito Santo me entregou exatamente este final de semana. Ele dizia assim, não vamos querer celebrar em festas e com uma garrafa na mão o que nós pedimos de joelho. Uau! Você entrou de joelhos no quarto para buscar algo e você vai celebrar em lugares que nem podes levar Jesus contigo. É errado. Ei, aquilo falou muito comigo, porque eu queria ir para um sítio e eu estava a pedir autorização. Eu disse, não, nem estar no ambiente. Não te permito. Uau. Eu disse, não, agora que eu serei cancelada mesmo. Sabe, pastora, isso fez... Mas isso é bom. É muito bom. Olha, eu tenho um testemunho muito profundo, onde um certo dia, eu estava lá, não tinha amigos mais, todos haviam me abandonado praticamente. Eu estava sozinho. Não, separado, verdadeiramente. Separado. Ir à igreja, era sozinho, chegava na igreja, não me misturava muito. Era focado, sabia o que ia lá fazer. Amém. Não fui na igreja fazer amigos. Fui na igreja buscar Deus. Amém. Entrou-me essa consciência. Então, um certo dia, havia uma festa que ia bombar em Portugal. E eu ainda não tinha tirado das minhas redes sociais todos os meus amigos, todos aqueles grupos, aquelas coisinhas. Ainda estavam lá, mas eu ia na igreja e ignorava. Já não participava. E até quando estava lá, tentava mostrar a palavra. Ainda não estava preparado para aquele contexto. Acontece que tem uma festa e eu disse, Jesus, eu já te pedi amigos que estariam comigo agora a orar. Eu já orei hoje, já li a palavra hoje. Não tem nada para fazer, mas tem uma festa. Eu vou. Fui tomar banho, vesti, eu disse, ainda continuo a falar contigo. Eu estou aí. Eu vou ligar para algumas pessoas e eles vão vir me buscar. Liguei, estavam a vir me buscar. Volto a ligar, já não me atendem. Volto a ver festa cancelada.
que está a acontecer. Novamente, volto a chorar. Amém. Senhor, me perdoa. Amém. Porque hoje os meus amigos não têm diversão nenhuma porque eu disse que eu vou ter com eles. Ju, é aquela história do Jonas. Muitos tinham se preparado durante anos para fazer aquela viagem, tinham as suas malas com os seus pertences, tiveram que atirar ao mar tudo que tinham de valor por causa do Jonas. Que não atendeu o chamado. E acabou. E eu, com os meus prantos, arrependi-me, tirei roupa, entrei na cama, dormi mesmo tapado, envergonhado. Mas faz parte do processo, pastor, faz parte. Dentro do processo de maturação e desenvolvimento da fé. Porque muitos acham que os pastores, eles caem de malicuia todos prontos. Não. Tem que ter bom testemunho. O processo de santificação é muito grande. Eu que o diga. Aí para os homens, masturbação, a pornografia e tudo mais. Pastor, fica à vontade, porque nós queremos lhe ouvir a falar desse. Já que mencionou isso, e estava a mencionar sobre marido, mulher da noite e as batalhas espirituais em meio aos casamentos, etc. Um dos mecanismos ou dos meios, veículos utilizados por Satanás para atribuir esse espírito, marido da noite, mulher da noite, é através da imoralidade sexual, pornografia, através da masturbação. Estas coisas, as pessoas acham que é inofensivo. É que para conhecer melhor o seu corpo. Ih, Satanás. Mas é só ouvirmos essa expressão, para conhecer melhor o meu corpo. A partir do momento que você diz o meu corpo, você tira o dono do corpo, que é o Espírito Santo. Você quer conhecer melhor o teu corpo, então aquele que queria te possuir, que é o Espírito Santo, ele é obrigado a sair de ti, para que você esteja mais vivo dentro de ti. E quanto mais nós vivemos, mais abrimos portas para aquele que quer viver em nós, fazer morada em nós. Que é quem? O Satanás. Que vem para matar, roubar e destruir. Ninguém pode roubar estando fora, tem que estar dentro para roubar. Ninguém pode matar sem acesso, tem que ter acesso para matar. E inconscientemente, estas portas são abertas de uma forma leviana, infantil. Vários casamentos estão sendo colocados em perigo porque o marido pode já não ter desejo pela esposa, porque assiste pornografia. Esse tema, pastora, requer muita responsabilidade ao falar, porque nem todo problema na vida sentimental ou num casamento é fruto de demônios, ou marido ou mulher espiritual. Com certeza. Tem vezes que é problema mesmo de caráter, é problema de alinhamento, é problema de propósito. A Bíblia vai dizer que Deus não une pessoas, une propósitos. Temos livre-arbítrio. Eu posso acordar hoje, escolher, vou casar com a pessoa de tal. Eu não, porque já sou casado. Amém. Mas é um exemplo. Vou casar com a pessoa de tal. Eu não orei, decidi, escolhi e fui buscar a pensar que é a solução do meu problema. A Jezebel. Fui buscar o meu problema. E as pessoas não sabem o que vão buscar. Então, antes de nós escolhermos um parceiro, uma parceira, em primeiro lugar nós devemos orar a Deus e perguntar. Entender o propósito. Hoje nós queremos escolher as pessoas por conveniência. Tem dinheiro, é bonito, é posicionado. Sim, tem que ter visão, às vezes porque tem visão, mas aquela visão pode não se enquadrar com a tua. O fato de nós dois termos visão, às vezes por causa das nossas visões, pode entrar em choque. Então é preciso entendermos propósito. Quando nós escolhemos fora do propósito, Deus cobra de nós. Nós caminhamos, andamos, parece que está tudo bem. Mas daqui a pouco os problemas começam a acontecer e nós não sabemos por quê. Porque estamos fora daquele que é o propósito. Nota. Vamos escolher alguém, ok? Eu quero me casar. Eu estou aflito para casar, porque eu quero assumir um cargo político, quero assumir alguma coisa. Porque está na moda, todo mundo está casado, menos eu. A pressão em casa. Isso. João, não casas por quê? Eu quero netos. Isso.
E Satanás ouve essa voz, manda alguém, você nem vê. Linhagem familiar. O que a pessoa carrega, de onde vem. Não que tenha tanta importância. A pessoa até na família pode ter isso. Mas se tiver posicionado em Cristo Jesus, nós os dois, amém, vamos destruir. Aqui já estamos a falar das maldições geracionais dentro das famílias. Exatamente. Tem muita influência nos casamentos. Há pessoas que casam e elas estão casadas, mas pensam que estão casadas com uma mulher e estão casados com um homem. Esse homem até diz, quando eu discuto com a minha mulher, eu penso que estou a discutir com um homem. Ela vira um homem. Ela se Ele não é pensamento dele. Algo está lá a dizer que realmente é um homem. E aquele homem fala na cabeça da mulher. Já viste como ele agiu? Já viste como ele falou? Agora lhe diz isso, agora faz isso. A mulher coloca o espírito de masculinidade acerca do homem. E o homem, ao contrário, fica infantil, fica bebê. Não consegue tomar decisões, não consegue ser provedor, é preguiçoso. Ele pensa que a preguiça é porque as portas estão fechadas, não sei o quê. Ele não se esforça. Ou quando se esforça, desiste rápido. Pode ser influência de uma atividade espiritual a nível familiar ou que ele adquiriu por meio de uma relação que ele vai ter no passado. Em Provérbio 31, a Bíblia vai dizer que a mãe de Salomão vai dizer, Salomão, não é bom que o homem seja dado ao vinho, né? E vai dizer, Salomão, não é bom que tu tenhas muitas mulheres, seja dado às mulheres, porque as mulheres tiram a força dos homens. O que é tirar a força do homem? Literalmente a força de trabalhar, a força de ser provedor, a força de conquistar. Um homem mulherengo, se ele não se entrega a Deus, ele não sofre o processo da libertação. Por mais que ele se case, esteja arrependido, se não confessa tudo do passado, ele vai ter uma dificuldade. Então, pastor, vamos olhar didaticamente para aquela pessoa que está nos assistindo, porque não é só um pod para ficar animada, motivada, mas é para ser ativada e transformada com tudo aquilo que nós estamos aqui a entregar. Praticamente, este homem que não se arrepende, que não confessa os seus pecados, vai continuar com um vínculo com aquelas relações passadas. Se teve 10, tem ainda relacionamento com estas 10 pessoas. Sim. E pegou também os pactos inconscientes que aquelas pessoas foram fazendo. É verdade. E isso, tanto mulher quanto homem. É verdade. O sexo, a relação sexual. Então tem que abrir a boca. Sim. O sexo, a relação sexual, quando nós fazemos, nós estamos a criar uma aliança. Aleluia! Glória a Deus pela aliança, misericórdia pelas alianças inconscientes. Exatamente. Então, não só confessar, devemos renunciar. Eu vou dar aqui passos, posso dar 5 passos? Fica à vontade, por favor. 5 passos. Sim, por favor, pastor. Primeira coisa, João 82 diz que nós temos que conhecer a verdade. A verdade vai nos libertar. É saber da coisa. Segundo, nos arrepender. Eu estou arrependido daquela relação fora do casamento, estou arrependido fora do tempo, estou arrependido. Terceiro, renunciar à coisa. E não só renunciar apenas não vivendo, mas também falando. Eu renuncio à relação que eu tive, à relação que eu vivi, que eu passei isto, aquilo. A quarta coisa que nós podemos fazer, devemos fazer, é repreender todo o demônio que foi ativado por meio daquele pecado. Porque todo pecado tem um demônio por detrás. Todo problema tem um demônio por detrás. Então devemos repreender aquele espírito que foi ativado, ou que foi ativo. E em quinto lugar, há algo muito importante, que as pessoas negam esse passo, passam por esses processos, mas esquecem desse passo. Amém. Que é viver de acordo com a palavra. Amém. Que é viver em santidade. A santidade. Todos os dias, alimentar da palavra. Algo que o salmista vai dizer em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, se temos que viver na luz, é através da palavra. Temos que viver não nas trevas, porque demônio está diretamente relacionado às trevas, através da luz. E luz o que é? Palavra. Glória a Deus. E não viver dos nossos entendimentos ou dos nossos princípios.
muita gente passa por esses processos e depois quer viver princípios dados pelos avós. Mas é aí onde até nós estaríamos a entrar para outro nível, mas o pastor tem essa unção, amém, de chamando para entrar deep, ir descendo mais em termos de profundidade. Vamos viver princípios dos nossos avós e nós estaríamos aqui a contrariar aquele princípio de que nós só temos um único Deus. Exatamente. Vamos viver o princípio dos nossos avós. Nós vamos encontrar alguns maridos dados lá alimentando a família. E é aquela filha que casa e descasa. Até vai dar certo, até trabalha muito bem, tem uma boa posição no trabalho, mas relacionamento capenga. É verdade. Por quê? Porque até o nome que tem é do machará, que o nome é do avô, e o avô... Oh, misericórdia. A pastora está falando algo muito, mas muito importante, porque muita gente lá em casa não entende porque não está a casar. Ela olha na família, minha irmã não casou, eu não casei, meu tia não casou, não sei quem casou. Pronto, eu encontrei alguém que quer me casar, eu vou casar. E casa, passa dois anos, se divorcia. E ela não entende por quê. E é um problema realmente familiar. Ela não quebrou o espírito familiar. Ou até pode ter quebrado. Até foi escolhida. Foi escolhida para ser aquela que vai quebrar. É verdade. Então você que está a sentir essa dor, está me a falar e está a aquecer teu coração, está a dizer, isso aconteceu comigo. Não dorme, minha irmã. Desperta, tu que dormes. Levanta-te verdadeiramente e te posicione na palavra. Aleluia. É tempo de levantar, resplandecer o teu rosto para que verdadeiramente à frente de ti, 1000 gerações à frente de ti não passem mais por isso que você passou. Não é por acaso que isso aconteceu contigo e os teus olhos se abriram. Se você está tendo o sentimento e o pressentimento de que isso fala contigo, não ignora. Porque é assim, a pessoa ouviu e depois, isso não é comigo. Mas até que me tocou um pouquinho, mas não estou para tratar. Ele te conseguiu enredar. É verdade. Porque sempre que você não consegue singrar, não consegue romper, ele está a vencer. É verdade. Então, não é para a pessoa ouvir o que está a ouvir aqui. O coração ser rasgado, ser perfurado como se fosse uma espada de 2 gumes e ela achar que é cabeça dela, porque até parece loucura. Acho que é da minha cabeça. Não, isso aí, mas também esses estão a falar outras coisas. Não, leva a sério. É verdade. Vai buscar ajuda, vai buscar uma igreja perto da tua casa, vai buscar um líder espiritual, se sentir que, entra mesmo em contato, nós temos a Academia de Impacto Global, vem. É verdade. Deus é bom. A pastora falou, busca uma igreja e busca uma igreja perto da tua casa. Desculpa, pastor. Amém, fica Há igrejas perto de casa que estão tão longe da Bíblia. Amém, aleluia. É tão bom estar aqui, aleluia. Yes. O fato dela estar perto de uma igreja, às vezes as pessoas vão para a igreja e pensam que a igreja vai fazer o trabalho. Não. É assim, vai para uma igreja que contém o poder de Deus primeiro. Glória a Deus. Tem muito culto que não chega a ser culto porque Deus não se alegra a uma igreja que não tem poder. Está confirmada essa palavra, pastor? Deus não se alegra. Está confirmada essa palavra. Amém. Eu recebi essa palavra pela manhã. Amém. Pela manhã, enquanto eu estava a meditar. Igrejas que só por e simplesmente abrem a Bíblia, dão um sermão, uma exposição, mas não há manifestação da glória de Deus. Prodígios, maravilhas, libertação, cura, tem que acontecer. É verdade. Paulo chega a dizer, as minhas pregações não são pregações persuasivas, mas são de demonstração de poder Glória e do a Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. É importante que tenha isso. Você é de uma igreja que não te falam de libertação. Não te falam de mundo espiritual como tal. Ou aprofundado. Aleluia. Você está a ir ouvir uma mensagem, é verdade. Mas você pode estar a ouvir uma mensagem romântica. E problemas espirituais não se quebra com romantismo. Se quebra com um Deus que faz justiça. Glória a Deus.
com Deus que luta as nossas batalhas. Ei! Todo Deus que você não invoca, ele não se manifesta. Se você quiser um Deus da cura e você invocar Deus da prosperidade, não vai se manifestar. Jeová Rafa, aleluia, aqui. Não vai se manifestar. Você quer quebrar um problema espiritual, familiar, sem ir buscar um Deus de guerra espiritual? Não tem como. Pastor, é muito sério isso. Nós temos uma demonstração clara disso no livro de Daniel. Uau. Nós vimos Daniel fez a oração, o anjo mensageiro foi enviado, foi barrado pelo rei da Pérsia, até que foi convocado o anjo de guerra. É verdade. E muitas vezes a pessoa está numa batalha e não sabe sequer disso, pastor. É verdade. E principalmente para aquelas pessoas muito modernas, entre aspas, que não entendem e não querem conhecer o mundo espiritual. Porque nós não precisamos, é preciso termos discernimento. Não vamos, e o pastor foi muito claro aqui, espiritualizar tudo. Mas não vamos esquecer que nós somos espirituais. É verdade. A ter uma experiência em um corpo. Uau. Se tivermos esse discernimento e entendimento, vamos começar a entender as coisas que estão a acontecer. E é lindo ver que, pastor, tiveste mulheres, tiveste bebida, tiveste melhores casas, dormiste nos melhores hotéis, tinhas dinheiro, mas o vazio estava lá. Estava lá. Estava lá. Eu nem posso chegar a dizer que tive dinheiro. Passou alguns dinheiros. Deus é bom. Aleluia. É misericordioso. Olha, pastora, as pessoas hoje em dia, elas não creem em coisas geracionais. Porque elas não, acho que nunca prestaram atenção a isso na palavra de Deus. Mas quando a Bíblia vai nos falar mais de uma vez acerca do mesmo tópico, a Bíblia está nos a chamar uma atenção, quer dizer que vira doutrina. Lamentações 5, 7 vai dizer, os nossos pais pecaram. Por causa do que nossos pais fizeram, a pessoa pode dizer, eu sempre fui boa pessoa, eu cresci na igreja, eu faço boas ações, dou caridade, não sei o quê, mas eu não tenho sorte no casamento. Mas a palavra é muito clara com relação a isso. A iniquidade dos pais é cobrada nos filhos. Exatamente. Êxodo 34, versículo 7. Exatamente. Então, nós também hoje temos uma responsabilidade pelas próximas gerações. Porque, do mesmo jeito que esta geração, nós podemos estar a pagar pecados das gerações passadas. E aí já vamos entrar para um departamento, a forma até de orar. É verdade. Quando já vais batalhar. Por quê? Porque tu tens que pedir pecado até pelo teu tataravó. Tens que pedir perdão por aquelas pessoas. E não só pedir perdão por elas, lhes perdoar. Aleluia. As pessoas acham, ok, é uma verdade espiritual, bíblica, não falamos com mortos. Isso é claro. Mas nós devemos pedir perdão ou até perdoar. Porque o perdão que nós vamos liberar não é sobre a pessoa que já morreu, é sobre nós. Às vezes nós não vivemos a glória de Deus por causa do perdão. Há uma passagem bíblica que diz assim, o rei deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam o evangelho. Não termina por aí, e é a parte que desperta a atenção, da glória de Deus. As pessoas veem o evangelho, mas não vê a glória. Por que não vê a glória? Faltam pequenos detalhes, pequenos conhecimentos, que é a glória, aquilo que estamos a falar, a manifestação do poder de Deus, do conhecimento, da revelação das Escrituras e como aplicá-las para nós vivermos uma vida separada, uma vida aberta, uma vida livre da condenação, verdadeiramente Glória falando. Cristo morreu por nós, nos libertou da condenação. Quem está em Cristo Jesus, não há condenação mais para ele. É verdade. Mas quem está em Cristo Jesus aprende com a palavra, tem revelação da palavra, estuda a palavra, vive a palavra. E por causa dessas vicissitudes com a palavra, encontra a revelação. É por isso que não tem a condenação. Amém. E é interessante perceber, porque alguém pode estar a dizer, mas eu me sinto o perdido da história. Ouvi tudo isso, pastor João, aleluia, glória a Deus que já estás no Senhor, mas eu, como é que eu faço? Eu estou a sentir o pior pecador. Uau.
Como é que eu entro verdadeiramente? Vou como? Vai como estás, né? Amém. Vá como você está. Uma coisa... Porque muitos estão à espera de tentar se limpar um pouco. Sim, é o pior erro. Porque o que condena uma pessoa, na verdade, não é um pecado em si, mas é a consequência daquilo que o pecado traz. Amém. As pessoas dizem, eu não vou à igreja porque estou à espera de me santificar para estar na igreja. Igreja é lugar de pessoas que buscam a santidade, Aleluia. não de perfeitos. Até eu costumo dizer que o mais pecador é o teu pastor. Amém. Porque carrega pecado de todos, luta com todos, às vezes tem pequenas coisas que não entende. É o pior. Amém. Ou um dos piores. Então, se tu tens pecado, tu tens que estar aberto para confessar, aberto para ir te juntar, não ter medo do teu pecado. Todos nós vivemos dos nossos erros, mas não aceitamos a eles. Aí está interessante, pastor, porque às vezes as pessoas não têm a noção de que enquanto não confessam, aquele pecado lhe enreda. Aquele pecado lhe deixa numa masmorra, dentro de um cárcere privado, porque tem autoridade sobre ele aquele pecado. E tem outros que até confessam diante de Deus, mas não confessam diante dos homens. Aí que está, porque cai por terra realmente todo o poder que alguém poderia ter, dizer, ok, hoje eu quero chegar lá e manchar o pastor João para dizer que ele foi um bêbado esse antes. Aleluia, muito obrigada. Louvado seja o Senhor para você vir trazer esse testemunho ao vivo. Uau! Por quê? Porque você está mostrando o poder de Jesus Cristo na minha vida. Esse lugar lá aí, ela é aquela que andava com bunda fora praticamente. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amen. Porque só Jesus mesmo na causa, porque sem Ele não sou nada. Uau, é verdade. Lembro que até falamos naquele restaurante acerca disso, um bocadinho. É verdade, e isso me aconteceu. Eu vi as publicações que fizeram acerca de mim, que bebi, que fiz isso, e não sei o que. Uau, eu não escondo. E eu glorifico e agradeço por ter vivido. Porque hoje, pessoas como essas que estão me manchando, eu posso cuidá-las. Louvado seja o posso Senhor. Direcioná-las. As marcas que tanto buscamos, cadê elas? São estas. Eu pergunto uma coisa. A cruz, sem aquilo tudo que tivesse acontecido com Jesus, acho que não teria tanto sentido. Sem as feridas, sem as marcas, a palma furada, os pés furados, sangrando, eu acho que não teria tanto impacto, não comovia tantas pessoas. E até hoje estamos lhe seguindo. E aquilo, mais de 2000 anos. E aquilo é nosso. Aleluia. E nós também vivemos isso. Somos os redentivos, justificados. Exatamente. Mas queremos ser justificados de quê? Na verdade, queremos só apontar o dedo. Uau, 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 uau. E passou Sexta-feira Santa há pouco tempo. E já nos esquecemos. E muitas que estavam redimidas hoje estão com o copo na mão. A gritar. Misericórdia, Jesus. A gritar nos seus maridos, a gritar nas pessoas. A sangrar, na verdade. Isto é um assunto muito sério. Um conselho. Você que é casado, é casada, não grita dentro de casa. Não insulta dentro de casa. Quando a pessoa faz isso, todo insulto tem um demônio por detrás. Toda gritaria vem acompanhado de um insulto. Se é para gritar, grita no Satanás. Amém. Ele expulsa mesmo, nem que seja com gritaria. Amém. Eu sou pentecostal. Você que queria fazer com que eu discutisse com meu marido, sai de mim. Agora. Você que está aí na minha esposa, sai de mim. Em nome de Jesus. Que bom é esse, pastor? É muito bom. Sabe? Em vez de dizer, seu burro, você não entende, você, meu filho. Em nome de Jesus, sai do meu filho, porque o meu filho é sábio, é inteligente, o meu filho começa e termina os trabalhos. A mãe está a falar porque o filho não fez TPC. É verdade. Eu creio que muitas mulheres estão a ter libertação nesse momento, pastor. É libertação. E quero falar algo aqui, um testemunho, sinto da parte de Deus em contá-lo. Aleluia. Acerca disso. Principalmente para mulheres, tem que ter muita atenção. Amém. Ou, é mais para os homens, na verdade. Porque o que acontece?
O homem, às vezes, quer reagir à mulher e não entende. Eu tive uma experiência e tanta, a minha esposa está ali, e um certo dia, todo sábado, antes de domingo, eu não durmo em casa. Amém. Eu vou ao monte, eu oro e disso vou direto ao culto. Amém. Ou fico na igreja a fazer vigília e direto ao culto. Então, um sábado, eu estou Hoje o pastor vai me explicar por quê. Amém. Amém. Então, um sábado, eu estou a sair de casa, estava tudo bem com a minha esposa, estávamos bem. Todo casal tem briga. Você pode ser mais ungido, vai divergir em algum lugar. Com certeza. Não tem propósito. Diferença de ideias. Exato. Então, estou a caminho e a minha esposa me liga chateada com alguma coisa. E meu coração era, eu vou voltar para casa para resolver com a minha esposa. Eu tenho que voltar. O Espírito Santo dizia, vai. Eu dizia, eu tenho que voltar. Algo dizia, vai. Eu chego no monte, atrasado, porque eu, antes da meia-noite, tenho que estar lá. Antes das 0. Eu tenho que estar lá para começar a minha oração. E eu chego no monte atrasado. Encontro um grupo, uma pastora, irmã, estava com o grupo dela de oração também lá no monte a orar. E pronto, fui com 2 filhos na fé meus. Um, na verdade, naquele dia era um só. Pronto, vamos fazer a nossa oração, vamos preparar o culto e depois descemos. Então, fui ficar no meu canto para orar, ele foi ficar no canto dele para orar. E o Espírito Santo não me deixava orar. Eu é que te trouxe aqui. Mas o que está acontecendo? Você não consegue ver que essas pessoas estão a ter luta, não estão a conseguir orar? Reúne essas pessoas para orar. Eu vou para reunir as pessoas para orar. Reúno, digo, vamos orar. As pessoas não estão a conseguir. Eu digo, então vou orar ao Espírito Santo para vos dar o espírito de oração. E vocês têm que orar. Amém. E lá fomos fazendo oração. Eu disse, 90% da nossa oração tem que ser em línguas e 10% no entendimento. Amém. Então, quem não fala em línguas, nós vamos orar, o Espírito Santo tem que te batizar. E lá oramos, alguns começaram a falar em línguas, mas manifesta um espírito lá. E quando manifesta aquele espírito, uma mulher que lá estava, daquele grupo, começa a rodar, a andar. Está a andar. Tu vês a pessoa está a andar. Começa a ver que isso não é normal. E a forma de andar era literalmente uma sereia. E anda, e anda, e anda. E começa a mencionar o meu nome. João. Espírito de encantamento. João, eu tive que vir até aqui. Destruíste muito dos meus. E eu fui obrigado a vir até aqui. Quem é você? Em nome de Jesus, sai. Eu não saio. Começou a rir, mas um rir diabólico. E normalmente a gente não discute com o espírito, mas eu acredito que esse espírito foi questão de... Não se indaga o espírito, não se faz essas perguntas, a gente só manda sair. Sim. Mas eu acredito que esse espírito, o pastor, ficou... Pastora, aquilo não era só espírito. Amém. Aquilo era a rainha das águas. Amém. Ela aparece e começa a falar da minha vida. Em nome de Jesus. Cai por terra. E o pastor não conhecia aquelas mulheres? Não. Eu só conhecia a pastora, o grupo dela não conhecia. Amém. E aquela menina andava, não sei o quê. E eu começo a falar o que o Espírito Santo me dizia. E começa ali um escândalo espiritual. Outros também já estão a manifestar, não sei o quê. Eu perguntava, quantas pessoas que estão aqui você aprisionou? E ela começou a apontar. Enquanto apontava, as pessoas iam caindo. Eu disse, para em nome de Jesus. E ela parou. Começamos a fazer o trabalho de libertação. E ela diz assim para mim, eu tentei fazer com que a tua esposa te fizesse voltar, mas nela serve. Você não devia estar aqui. Nós estamos a tentar puxar a tua perna e não conseguimos, sempre escorrega. E eu parei, eu disse, meu Deus. Então, boa parte das vezes que eu estou a discutir com a minha esposa, ou não nos entendemos, eu tenho que repensar muito bem. Isso é para você, mulher, diaconisa, pastora, para você, pastor. Atenção, porque às vezes o discernimento, como eu digo, é uma linha tênue. Parecem coisas que é contigo. Isso vai para mim também, serve para mim. Porque parece que pode virar uma tempestade de água daqui para aqui. E parece que até o teu parceiro não está a entender aquilo que é o propósito. É verdade.
olha, a minha esposa não tem problema com isso. A minha esposa é pastora. um doce. Amém. E ela entende dessas coisas. Mas é como a pastora está a dizer, é uma linha muito fina. Sim, e na hora para ter o discernimento é aqui. É verdade. E acredita, voltei no dia seguinte, já estava tudo bem. Estava no culto. Resolvido. Mas aquilo é o quê? É um mundo espiritual se movendo para impedir o propósito de Deus na vida de outras pessoas. Às vezes o problema nem é no casal. Às vezes é na vida de outras pessoas. E aqui está algo muito importante, principalmente para homens e mulheres de chamado. É verdade. Porque carregam batalhas que nem são suas. É verdade. Daí a necessidade de seres mesmo autorizado e escolhido por Deus, porque Ele vai pleitear por ti. Porque ali quem te levou foi o Espírito Santo. Foi. Porque por si, voltavas para casa, pela sua carne. Então, o que mais você tem alimentado, Jesus? Uau. O que mais você tem alimentado? Se você verdadeiramente quiser ter o Espírito Santo como teu amigo, como teu ajudador, como teu mentor, vá se nutrir da palavra, nutra-se das disciplinas espirituais, jejum, oração. Aleluia. Yes. Busque lugares onde você vai ter comunhão. Porque eu estou a falar com uma mulher, um homem que já está a sentir a sarça arder. Assim como aconteceu com Moisés. Uau. Aleluia. Uau. Foi exatamente assim. Ele disse, mas quem sou eu? Não é você. Diga que o eu sou. Uau. Aleluia. Não é você. Pastor, não era sobre ti. E nunca foi, na verdade. E nunca será. E é só o começo. Pastor, nós estamos a chegar ao fim. Mas nós queremos agradecer pela bênção que o pastor é. Muito obrigado. Por tudo que o pastor tem feito. Obrigado. Por ter aceito verdadeiramente, porque nós sabemos que ele te escolhe. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu costumo dizer algo. Porque eu também passei por um processo e eu sei que o escolhido se faz escolhido. Uau, que lindo. O escolhido se faz escolhido. Porque são muitos que neste momento ainda estão a fugir. Preferem até ter vidas desgraçadas, viverem de migalhas, porque lhes dão dopamina, não tendo a dimensão do quão Deus faz por ti, quando verdadeiramente você veste a camisola dele e diz, eis-me aqui. Eu tenho e o pastor tem a consciência que não é fácil. Não é fácil. E todo escolhido nega, vai fugir. Mas se nós pudermos, nesta hora, reduzir o teu tempo de dor, porque toda dor é um ministério. Aceita, enquanto é cedo. Aceita isso que Deus está a te chamar. Aceita. Não luta contra isso. Porque escolhido não tem escolha, pastor. Não tem escolha. Você vai acabar indo... Escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Não tem. Acabas morrendo desgraçado. Mas quando você aceita, é uma bênção, assim como pastor. Eu só quero agradecer, pastor, pela sua vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero que o pastor deixe o seu contato, quero que o pastor deixe o seu ministério para os homens, mulheres que quiserem verdadeiramente continuar a ter esse tempo de conexão consigo, possam o encontrar. Amém. Não, vou deixar, se me permite, só para explicar, porque a pastora fez uma pergunta que pode parecer um misticismo para algumas pessoas. Por que vai ao monte? Amém. Não vou ao monte mais por mim. Na verdade, eu não vivo mais por mim. É mais pelas almas. A Bíblia, em 1 de Reis, capítulo 18, vai dizer que tinha uma mulher que tinha um bebê vivo. E tinha outra morto. E a que tinha morto, à meia-noite, foi ter com a que tinha vivo. E trocou o bebê. No joio trigo, diz que Jesus semeou. Quem semeou? Jesus. Semeou. E durante a noite o inimigo foi e plantou outra coisa. Para confundir. O que acontece? As pessoas dormem de sábado para domingo a dizer, eu vou amanhã à igreja. Amanhã vou me entregar. Eu preciso estar na presença de Deus. E acordam de manhã, portão caiu, apareceu visita, ficou triste, ficou doente, aconteceu alguma coisa. Por que acontece isso? Porque enquanto dormem, há uma
transição ou transação espiritual. Então, eu vou ao monte, ao lugar de sossego, para ir orar por estas almas. Eu oro pelas igrejas de Maputo verdadeiras. Oro pela nossa igreja. Oro pelas almas que Deus quer tocar. Oro pelas pessoas que estão bêbadas naquele momento, para que elas decidam que é o último dia, como foi comigo. Amém. E vão à igreja no dia seguinte, como foi comigo. Aleluia. Então é por esta razão que nós vamos ao monte. Amém. Pego algumas pessoas, vamos orar e preparar o culto. Abençoar o culto, porque o culto não começa quando o louvor está a tocar. Começa antes, no secreto. Com certeza. Então vamos lá, buscamos a mensagem de Deus e levamos para o povo embaixo. Louvado seja o Senhor. Eu fiz essa pergunta mesmo porque Deus, ele é específico para cada um dos seus escolhidos e ele tem uma forma de operar com cada um dos seus escolhidos. E é interessante ir vendo estas nuances, estas danças espirituais, estas danças celestiais do nosso bom Deus. A forma como ele fala com um, a forma como ele se dirige. E nós vemos várias vezes Jesus se retirando para um monte. Sim. Amém? Então, era importante isso e eu creio que provavelmente alguém recebeu isso no seu coração. Amém. Já não é só mais o pastor que vai estar no monte aos sábados, mas outros homens vão se levantar como atalaias globais, como atalaias de várias nações, como atalaias de Moçambique. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, pastor, nós temos sempre aqui no programa um presente, mas agora o presente vem da Academia de Impacto Global. Eu vou pedir a Ricardina, por favor. Eita glória, Deus é bom, é? Amém. Enquanto isso, o conselho que fica para esta revelação que Deus nos dava, deu-nos através do meu pai espiritual, Bishop Roberto Malad. Amém. Mas o que eu quero dizer é, povo de Deus, você tem culto no dia seguinte, não durma sem orar. Ou não precisa ter culto, não durma sem orar. Não vá à cama sem se alimentar da palavra de Deus. Porque nós, quando vamos dormir, o mundo espiritual está a trabalhar. E nós precisamos estar embriagados, nós precisamos estar carregados da palavra de Deus. Aleluia. Sobrecarregados, carregados, impactados, amarrados, alicerçados à palavra de Deus e à presença dele. Amém. Por esta razão, não durma sem orar. Não vá à cama sem orar, ou pelo menos ler a palavra de Deus. Amém. Amém. É muito profundo. E nós sempre temos uma palavra que entregamos, que o pastor tem que deixar aqui. Imagina que tivesse a oportunidade de ter... Posso receber? Uhum. Sim. Imagina que o pastor tivesse uma oportunidade de ter uma tela onde todo o globo poderia lhe ver nessa hora. E a palavra que o pastor entregar teria o poder de libertar todos aqueles que estão cativos. Qual seria essa palavra? Uau! Uma única palavra não é suficiente. Mas... Pode ser uma frase. Mas como diz o meu nome, João. Amém. Não é? E eu vejo João Batista. Amém. Arrependai-vos, é chegado o reino dos céus. Amém. Isso é suficiente. Louvado seja o Senhor. O arrependimento gera o perdão e o perdão gera a salvação. Amém. O mais importante é a salvação. Amém. A libertação, tudo isso, faz parte do pacote da salvação. Amém. Então, acima de tudo, procure a salvação. Então, arrependai-vos, é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Esta é a missão. É triste realmente, às vezes a gente ouve, fulano perdeu a vida. A pergunta que sempre vem para mim, será que essa pessoa havia aceito Jesus antes? Havia se arrependido dos seus pecados? Buscou a salvação? Pastor, aqui está o presente da Academia de Impacto Global. É exatamente da Academia de Impacto Global. Parece porque a Academia de Impacto Global é o nosso principal patrocinador. Então, esta camiseta é para a nossa pastora. A chave é para o pastor. Amém? Pode ver lá, preparar o seu sermão. Usando para tomar um chá, beber uma água. Amém. Perfeitamente. Amém. Para lembrar-se das mulheres de impacto global. Amém. E já preparando a conferência 2027, nos dias 5
6 de março de 2027 nós contamos novamente com o pastor João. Nós não falamos, mas o pastor João foi um anjo que veio juntamente com uma empresa que o Senhor colocou no nosso coração, a Laços Eternos, que veio e trouxe um exército. Eu recordo que as mães mentoras, que são as alunas dentro da academia, diziam: nós nunca vimos um protocolo que intercede, nós nunca vimos um protocolo que fala em línguas. Não, porque era uma direção de Deus. A minha oração era: Senhor, me manda os teus amigos. E nós vimos esse poder e temos que dar honra a quem realmente merece a honra. Por isso, estar aqui é mesmo um convite de Deus para si. Tem várias coisas que o pastor pode não entender hoje, mas eu creio que nos próximos dias Deus ainda vai falar muito consigo por cada conversa que nós estamos tendo aqui. Esta mesa não é uma mesa qualquer, é uma mesa de comunhão. Uau. Sim, sinta-se mesmo numa mesa com o Pai. Amen. E muitas vezes o pastor tem se entregado para cuidar, mas hoje esta mesa veio cuidar de si. Amen. Esta mesa veio lhe abençoar. E nós cremos que o dom do discernimento vai aumentar, a sua unção sai daqui acrescida vezes mais, porque aquilo que o pastor carrega ainda nem sequer conseguiu vislumbrar 10%. Amen. Ainda tem muito para ser derramado, pastor. Ainda há muito azeite a escorrer e transbordar rios de águas vivas através da sua vida, pastor. O Ministério Kairos já vai viver aquilo que nem olhos viram. Aquilo que sequer o ouvido humano ouviu. Aquilo que ainda não penetrou no coração do homem vão começar a viver. E eu declaro, disse o Senhor, a partir deste dia. Amen. Não veio o pastor para um podcast. Não. Só entregar, mas veio também receber. Amen. Aleluia. Amen. Wow. Pastor, aquilo que entregou foi muito grande. Não foi para Locarla Mutevui. Mas foi para uma serva do Senhor que em oração era direcionada. O Senhor chegou lá assim que nem de malicuia. Não acredito que nem viu onde é que estava a entrar. Mas era para a casa do Pai. Amen. Era para uma obra do Pai. Amen. E Ele nunca deixa vazio. Ele nunca deixa sem responder. Eu sei que não era essa a intenção de troca. Amen. Mas Ele honra. Amen. Ele honra. Ele honra, não tem como. Então o pastor espera para ser surpreendido. Amém. Amém. Eu tomo posse no meu espírito. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Esperamos realmente que continue esse parceiro da Academia de Impacto Global. Continue esse parceiro do Pode Impactar Global. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Uau. Bom, nós vamos pedir e fechar para que o pastor faça uma oração para podermos fechar. Amém. Amém. Muito obrigada. Uau. Quero agradecer pela oração, agradecer pelas declarações, os decretos. Amém. Fui muito abençoado por estar na mesa do Pai, com a pastora. Estou convicto que Deus vai fazer infinitamente mais. Amém. Obrigado por nos honrar. Amém. E, acima de tudo, obrigado por se recordar da minha esposa. Amém. Eu não sou nada sem ela. Amém. E quando vocês lembram-se dela, para mim estão a fazer muito mais do que podem imaginar. Então, muito obrigado por se recordar dela. Obrigado pelas declarações. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Já agora é a primeira vez que estou num podcast. Glória a Deus. Sim. E eu digo que a pastora é muito abençoada, porque eu não gosto muito de telas. Eu ia negar, mas... Não era eu Deus, a convidar. É verdade. Não Deus fui eu não a permitiu. fazer esse convite. Deus não permitiu. Muito obrigado. Amém. Mais uma vez, sou o pastor João, da Igreja Pentecostal Ministério Kairos. Deixar o contacto, Sim, né? por favor. O meu contacto é 84 57 34 39 9. Estamos localizados no bairro da Unidade 7, em frente ao bairro do Jardim, atrás do Muro da Mogás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Este contacto, você pode pedir ajuda espiritual, estaremos disponíveis. Eu sou casado, então, por favor, nada de me tentar. Amém. Amém. Sim, então, vamos orar, né? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, honra, glória, graça, queremos te dar por este momento abençoado. Amém. Senhor, tudo aquilo que foi falado,
cremos que veio de ti e para ti e para o teu povo. Conforme este programa diz, pode impactar. E eu creio que foi o Senhor que escolheu para poder impactar as nações de forma global, de forma poderosa e estrondosa. Senhor, multiplica recursos para que este podcast possa expandir. Aumenta o nível de seguidores. Aumenta o nível de parceiros abençoadores desta obra. Senhor, parece pequeno, mas é uma grande obra que está sendo feita para glorificar o teu nome. Eu pude sentir a tua presença neste lugar. Abençoe a pastora Locarla, o seu digníssimo esposo, a sua família, em todas as esferas da sua vida. Cubra eles de todo mal, de todo espírito da inveja. Senhor, tu tens visto o que é dito acerca dela no oculto. Então, Senhor, não permite que venha a ser difamada, pisada, mas sim que venha a ser exaltada quando tentarem falar sobre o nome dela. Porque a sua palavra diz, mais vale um bom nome do que as riquezas. Então, Senhor, preserva o nome do Pode Impactar, da pastora Locarla, a sua família, abençoando esta mesa, para que venham muito mais homens, mulheres de Deus, para nos impactar Moçambique, as nações, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Assim nós queremos orar, agradecer ao nosso Deus, em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e agradecemos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor, e mais um Pode Impactar aconteceu. Siga as nossas redes, sim, Instagram, Facebook, TikTok. Por favor, subscreva-se no canal, convida mais pessoas para assistirem a este Pode Impactar Global. E seja um patrocinador, um semeador. E nós te vemos no próximo Pode Impactar, que já estamos com saudades de si. E uma salva de palmas, porque aconteceu. Ele fez. Amen. Aleluia. Amen.